Como um perfil dominante se comunica? É isso que eu vou explicar para você dentro desse vídeo, falando sobre pontos fortes, pontos fracos, apresentações, liderança e vendas. Antes de começar a explicar tudo para você, ainda mais conhecendo seu perfil, vou ser mais direto, ok? Eu sou Fábio Ragazzini, especialista em comunicação comunicacional e vou estar explicando tudo para vocês ao longo desse vídeo. Vamos voltar aqui à página que eu quero mostrar para vocês. Dominante, ele tem uma característica de comunicação direta. Ele é uma pessoa direta por natureza, tá? Ele gosta de ser mais curto, mais objetivo, e o perfil dominante comunicacional, ele é mais racional. Então ele vai tentar trazer mais lógica, mais razão ao seu lado, aos seus argumentos. E o bacana é que somente o perfil dominante, ele tem essa característica. Mas quando ele é atrelado a outros perfis comunicacionais, a sua comunicação muda. Eu vou explicar para vocês aqui 3 variáveis do perfil dominante. Dominante influente, dominante conforme, dominante estável. E vocês vão ver como cada comunicação modifica perante ao seu perfil. Vamos pegar aqui o dominante influente. Quais são os pontos fortes do dominante influente? O dominante influente, ele é o quê? Ele causa impacto. Eu gosto muito desse perfil, porque, lógico, é o perfil da minha esposa, eu tenho que gostar, mas o perfil dominante influente, ele tem uma fala mais magnética, porque ele te prende, porque ele gera um impacto, porque ele tem uma grande capacidade de persuasão, ele é ousado, gosta de coisas rápidas, ele tem uma facilidade de criar coisas rápidas com a sua fala. E sem contar que ele tem um entusiasmo do influente. Então, além de ser mais voltado à razão, a resolver algo mais rápido, ele traz também essa energia que só o influente tem. Então, esse é um ponto muito bacana, muito legal mesmo desse perfil. Mas agora, os pontos fracos, que nós devemos falar sobre eles. Ele é um cara muito impulsivo. O perfil dominante como um todo, ele é muito impulsivo, ele é mais direto. Ou seja, ele tem dificuldade para ouvir. Isso é um grande ponto desse perfil. Aprenda a ouvir. Isso vai trazer muita clareza para você. Então, dificuldade para ouvir. É uma pessoa que é altamente competitiva, excessiva e atropela pessoas e processos. E é interessante porque o lado influente, ele é muito criativo. Então, gosta de criar coisas, gosta de estar sempre em primeiro plano. O que acontece? Sabe aquela pessoa que é um pouquinho mais lenta? Que está travando ou que vai falar com vocês assim, para vocês é morte. Porque vocês não gostam de ouvir assim. Porque para vocês tempo é dinheiro, o tempo é importante. Quanto mais rápido o objetivo, melhor. Então, um grande ponto é o seguinte, aprenda a trabalhar essa paciência dentro de vocês. A pessoa travou na palavra, não tenta já responder por ela. Respira fundo. Isso vai melhorar a sua comunicação e até mesmo o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Tudo através da comunicação. Porque uma coisa é você sentir, outra coisa é você expressar. A emoção não tem como controlar. Raiva, segura aí. Não, não tem. Só que o grande ponto é o quê? O que eu faço quando vem essa raiva? Eu vou falar para vocês. Respira e toma uma água. Toma uma água. Por quê? Com água na boca você não fala. Com comida você fala, mas com água na boca você fica preso. Então você consegue o quê? Respirar. Então isso vai te ajudar a trabalhar a sua impulsividade. Agora, como esse perfil dominante e influente lidera? Essa liderança dele é o quê? É uma liderança que sempre vai trazer o time, sempre vai mobilizar, mas vai cobrar. Isso é característico do dominante, de cobrar resultado. Resultado é a palavra-chave. Então é um grande ponto, mas ele tem esse caráter mais, vamos dizer assim, mais de time, de amigável, por ser esse lado mais influente. E nas suas apresentações, ele gosta, como eu falei para vocês, ele é magnético. Então ele é muito bom o quê? Para fazer pitches de venda. Gente, coloca um dominante influente para fazer pitch de venda. Ele vai dominar o palco, ele vai ter um ritmo firme, ele vai trazer frases de reflexão e vai fazer um bom fechamento para você. Apresentações são muito bacanas de dominante alto, dominante influente alto. E vendas? Vendas aqui, ó. Fechamento agressivo com entusiasmo, excelente lançamentos e pitch de venda, como eu falei para vocês. Por que eu falo aqui sobre a parte de lançamento de pitch de venda? Porque é muito importante. Se a gente não sabe que eu sou o cara para poder fazer o lançamento, para poder fazer o pitch, às vezes eu travo, eu posso ficar atrás, no backstage. Não.
Só que o grande ponto é o seguinte, fechamento agressivo, ele é aquele cara que vai querer, que vai puxar a pessoa para poder fazer a venda. Só que se a outra pessoa for um perfil estável, você espana ela, você perde a venda com ela. Então é muito importante você ter essa visão das suas vendas, como você geralmente se comunica para fazer vendas, mas também trabalhar o quê? Seus pontos fracos, para que isso não prejudique a sua performance comercial. Estamos falando aqui do perfil dominante e influente. Se você não fez ainda o seu diagnóstico da comunicação, eu falo para você, vai lá e faça, porque isso te traz clareza sobre como você se comunica e como você pode melhorar a sua comunicação perante as pessoas, trazendo mais resultado de comercial, resultado de relacionamento com a sua família e também relacionamento em harmonia com o seu time. E um time que tem uma harmonia melhor, performa mais. Vamos falar aqui, agora do dominante conforme. O dominante conforme, ele tem características mais racionais, tá? Ele é um perfil mais racional, ele é muito razão, pouca emoção. Então entenda que a sua comunicação vai ser muito mais voltado à técnica, a embasamento. Os pontos fortes, decisão com rigor, estratégia, execução e padrão. O perfil conforme, por si só, ele é mais, vamos dizer assim, metódico. Gosta de fazer as coisas mais no seu tempo e sempre da mesma forma. Ou seja, ele é um cara que vai trazer muito esse padrão, muita execução como tem que ser feito. Isso é um ponto muito bacana. E agora a sua comunicação. Quais são os seus pontos fracos da sua comunicação? Controle excessivo, porque na cabeça de um dominante, ele é a melhor pessoa que existe. Se você é dominante, você está vendo que isso é verdade. Do que acontece? Se eu sou a melhor pessoa que faz o que eu faço, ou seja, por que eu vou delegar? Para a pessoa fazer pior? Para eu ter que refazer? Muitas vezes essa frase vem na sua cabeça. E vindo na sua cabeça é a primeira fase da comunicação, que vem dentro de você. A segunda fase da comunicação é a escolha das palavras. Quais palavras você vai escolher para poder passar a sua mensagem? A terceira fase é quando você fala. O quarto estágio é aquilo que a pessoa recebe. O quinto estágio é aquilo que ela realmente interpreta e entende. Então é importante você entender sobre esses 5 estágios da comunicação. Mas voltando para o perfil dominante conforme. Controle excessivo. Então ele tende a ser mais controlador, ele é inflexível, ele sempre dá críticas duras e baixa tolerância. Isso é um grande ponto de melhora, porque às vezes você sempre está acostumado com um padrão alto, mas você comunica sempre firme. E às vezes as outras pessoas ao seu redor, se você não sabe decifrar as outras pessoas, isso pode prejudicar o quê? O seu relacionamento, até mesmo sua liderança fica abalada, sua venda, seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Então é um grande ponto de melhoria da sua comunicação. Vamos falar agora sobre a liderança de um dominante conforme. Executivo exigente, ótimo para escalas, metas e governança. Ele é excelente para poder cumprir regras. Ele é o cara que vai tomar a frente, vai fazer acontecer. Isso é muito bom porque a sua comunicação vai ser pautada a isso. Em apresentações, autoridade, estrutura, tese e evidência. Esquece que um dominante conforme, se não for trabalhado por mim na minha escola de comunicação para líderes e empresários, ele vai ter dificuldade para criar storytelling, porque ele vai ser muito voltado ao quê? A fatos. Olha, segundo tal ator, segundo Aristóteles, ele sempre vai trazer fatos, base. Ele não vai criar algo do nada. Isso acaba deixando a apresentação mais monótona e perde um pouco o interesse do público com ele mesmo. Então, cuidado. Isso aqui pode ser um grande sabotador para você, tá bom? Não é ponto forte. Esse é ponto forte se você equilibrar isso com o storytelling, com o entusiasmo junto da sua apresentação. Grande ponto. Vendas. Como ele vende? Negociação firme com provas sociais. Ele é muito forte com B2B. Por que é muito forte com B2B? Porque a outra empresa não quer saber sobre como a pessoa se transformou, ele quer saber qual foi o resultado. E é isso que ele vai trazer para você. Prova social, resultado na risca, para que você possa ter clareza e certeza de contratar o seu serviço. Ele é muito bom para esse tipo de vendas, tá? Muito bom mesmo. Em contraste, porque ele vai ler todas as linhas. É a única pessoa que vai ler tudo. Agora, dominante estável. Dominante estável, eu gosto muito desse perfil, porque ele tem, vamos dizer assim, 2 nuances.
Dominante, mais firme, mais para frente, pensamento sempre de que ele vai desbravar o mundo. Já a comunicação do estável é sempre o quê? Voltado à harmonia, voltado ao que o outro sente. Pessoas são mais importantes que processos para o pensamento de um estável. Só que o dominante quer resultado. E agora? Conflita? Não. Vamos dizer que você tem dentro de você, dentro da sua comunicação, dois botões. Um perfil que vamos logo, vamos resolver metas, e o outro perfil, vamos focar no time. Então é muito importante quando você tem esse perfil na sua comunicação, você saber sempre o quê? Intercalar de forma harmônica, para que você também não seja 8 ou 80. Ah não, agora estou muito calmo, agora estou muito direto. As pessoas não vão entender. Isso vai prejudicar o quê? A sua liderança. Vamos entender um pouco mais sobre pontos fortes do dominante estável. Primeiro ponto, firmeza com humanidade, decisão sem perder pessoas. Isso aqui é muito importante, como eu falei para vocês, se você mantém um equilíbrio. E se você não tem um equilíbrio, você fica bipolar. Então é importante você entender sobre isso. E agora, perfil fraco. Perfil fraco. Os pontos fracos. Conflito interno entre cobrar e proteger. Pode carregar tudo sozinho. Esse é o grande ponto. Como eles são perfis opostos, é importante você entender qual é a maneira certa e qual é o perfil certo de se comunicar com cada colaborador, com cada cliente. Porque uma hora você quer resultado, outra hora você quer o quê? Harmonia. E dificilmente você vai ter os dois juntos. Então você vai ter que escolher. Então esse conflito interno acontece muito com um dominante estável. Então saber colocar clareza em quais são os pontos, as metas e como você vai resolver isso da maneira mais rápida possível. E a liderança? Líder protetor e exigente, ótimo para times operacionais e comerciais. Isso é muito legal se você mantiver sempre uma mesma comunicação, não ir para os dois extremos. E apresentações? Seguras, pragmáticas, com postura de liderança. É interessante a apresentação de um dominante estável, porque ele sempre vai querer mostrar firmeza, poder, que é natural de um dominante, porém tentando suavizar. Então ele vai ficar ali, ó, postura, mas com sorriso. Ele sempre vai tentar trazer essas nuances da sua comunicação. E agora, perfil vendas de um dominante estável. Fechamento com confiança, firme em termos, humano na relação. Eu adoro esse perfil para vendas, porque ele traz o que? Ele entende o lado do cliente, mas foca no resultado também. Então, ele é um perfil bem legal para que você possa trabalhá-lo nas vendas. Esse é o grande ponto. O grande segredo da análise de perfil comunicacional é você entender o seu perfil melhor. Porque quando você entende o seu perfil, você sabe como você vai se comunicar e como você passa a sua mensagem para o outro. Isso é fundamental. Porque comunicação não tem nada a ver com aquilo com que você diz, mas comunicação tem muito a ver com aquilo que o outro entende. Então, conhecendo mais sobre a sua forma de comunicar, melhor você fica na hora de você se expressar. O que eu falo para você, dominante? Eu quero que você respire mais nas suas decisões, não tome nada de impulsivo, aprenda a controlar suas palavras e entenda que do outro lado, às vezes, não pode ser um dominante que está conversando. Então você precisa o quê? Suavizar suas palavras mais clara possível para que a outra pessoa possa entender. A grande metodologia que eu desenvolvi aqui da análise de comunicação, de perfil comunicacional, é o quê? É fazer você entender primeiro você. Segundo ponto, aprender a decifrar as pessoas que estão na sua frente. E o terceiro ponto, flexibilizar. Isso mesmo, flexibilizar a sua comunicação para que você consiga o quê? Transacionar por todos os perfis. Imagina, hoje eu já domino esses 4 perfis. Então, o meu perfil natural é o quê? É influente. Mas eu consigo me comunicar muito bem para um dominante no fechamento de vendas, ou uma apresentação comercial, durante uma apresentação, e até mesmo numa liderança com ele. Então é muito importante eu dominar os 4 perfis da minha comunicação. Diferente do perfil comportamental, que geralmente a gente tem 2 mais altos, o perfil comunicacional você tem que entender quem é você e depois decifrar pessoas. E o terceiro passo é o quê? Você dominar todos os perfis. Porque assim você consegue o quê? Flexibilizar da maneira certa para cada um.
Se você não fez ainda a sua análise de seu diagnóstico de perfil, clica aqui no link abaixo. Se você já fez, eu convido você a poder estruturar e melhorar mais ainda a sua comunicação com as formações aqui da Escola de Comunicação para Líderes e Empresários, que acontece aqui em São Paulo, para que você possa realmente desenvolver essa habilidade de comunicar melhor aquilo que você faz, baseado em ciência, baseado em fatos. Espero por você aqui. Eu espero que você tenha aprendido muito mais sobre o seu perfil hoje e até a próxima. Valeu!